Boa noite a todos. Sextou e uma sexta, vamos dizer assim, animada aqui no mercado financeiro. Muito ruído envolvendo os fundos imobiliários, FIAGROS, e a nossa intenção com essa live é esclarecer tudo o que está acontecendo. Com isso, está aqui o Baroni, que fez uma live também conosco logo antes, e também está o deputado federal Arnaldo Jardim, que tem um currículo bastante denso aqui. Vou falar algumas coisas que eu mapeei, tá, Arnaldo? Então, você é vice-presidente da FPA, que é a Federação, que é a Frente Parlamentar do Agronegócio, quinto mandato como deputado federal, criador da lei dos FIAGROS, que pode ou não ser impactado, é presidente da Comissão de Transição Energética, foi secretário da Agricultura e Habitação aqui do Estado de São Paulo, então conhece bem os dois segmentos que são potencialmente afetados, tanto a área imobiliária como a parte agro, e foi relator da Lei do Combustível do Futuro e também das debêntures de infraestrutura, que é um veículo bastante popular, ou está crescendo muito a popularidade no mercado de capitais, além de, no ano passado, no ano de 2024, ter sido escolhido aqui o melhor deputado pelo ranking dos políticos. Eu conheço bem os critérios, são critérios bastante objetivos. Arnaldo, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado, Tiago, Baroni. Uma alegria poder estar aqui, buscar esclarecer e fazer uma mobilização. Não há como, vendo você e o Baroni, não me lembrar daquilo que nos mobilizou há 4 anos atrás, aproximadamente, 3 anos e meio, quando houve uma tentativa de taxação dos fundos de investimento e a pronta resposta de vocês, uma mobilização grande de muitos pequenos investidores, de muita gente que acredita no mercado de capitais, nos permitiu, naquela ocasião, barrar essa tentativa, preservar os fundos de investimento. Uma alegria poder estar aqui. Obrigado por estar aqui conosco novamente. Acho que essa live vai ser muito produtiva para esclarecer o que está acontecendo. Baroni, nosso sócio aqui que analisa fundos imobiliários, conta para a gente um pouco o que está acontecendo, quais são as nossas informações que nós temos até agora a respeito do que saiu. Obrigado, Tiago. Obrigado, deputado, de estar aqui mais uma vez conosco. Vamos lá. Primeiro, muita serenidade para a gente conseguir passar essas informações para as pessoas. É um tema sensível, que tem muitos desdobramentos, algumas coisas estão mais claras, outras não. E desde ontem, quando nós tomamos ciência aí desse veto, começamos então a debruçar novamente sobre os materiais e acordamos hoje, amanhecemos hoje com um ponto que foi o mais importante de esclarecer aos investidores, que os fundos imobiliários não estão perdendo a isenção de imposto de renda do cotista, algo que faz parte do nosso mercado aqui. Então, logo a gente se prontificou aqui a trazer essa primeira informação, que estava muito ruído no mercado, então eu vou reforçar aqui, para quem não assistiu a nossa live hoje ao meio-dia, vou reiterar que o que nós estamos falando aqui não é de tributação de rendimentos de fundos imobiliários e FIAGROS. Não é, vou repetir, não é, e dentro desse escopo todo, dessa pauta toda, não se trata desse assunto, tá bom? Bom, a partir daí, nós vamos rememorar que no ano passado, esse projeto de lei, ele veio de uma maneira também muito forte ali no mercado, e nós atuamos junto com o deputado, junto com outras pessoas, outros agentes de mercado aqui, para que nós pudéssemos construir um texto substitutivo que fizesse sentido para continuar preservando os fundos imobiliários e os FIAGROS como veículos de financiamento do mercado que representa os maiores PIBs do Brasil. O agro e o imobiliário são muito importantes. Bom, esse texto foi bastante pacificado entre todos aqueles que estavam participando na construção do substitutivo, com toda a equipe econômica daquele momento, com todas as pessoas envolvidas ao governo. Esse texto foi levado para a Câmara, que foi aprovado, sempre tem alguma alteração aqui, outra ali, não vem ao caso. Depois foi aprovado também no Senado. E agora, com esta informação deste veto, ele traz algumas questões que são muito complexas de serem tratadas nestas circunstâncias, porque você quase que remete a um texto original. E aqui eu quero trazer um ponto que é muito importante, que o governo, ao retirar essa proteção, essa salvaguarda, que o deputado Arnaldo Jardim vai explicar para vocês logo mais, com bastante propriedade, ele coloca esta questão atinente
a esta tributação de receitas em todo o mercado de fundos de investimento. Então, nós estamos falando de fundos imobiliários, de FIAGROS e todos os outros fundos derivados dentro da classe do mercado financeiro. Então, você desarranja todo o ecossistema de crédito do país. Você leva para os bancos a responsabilidade quase que direta e automática de conduzir todo o sistema de crédito brasileiro, o que é impossível, na minha opinião, ou muito difícil de ser realizado. Então, foi um movimento que, na minha opinião, ele não teve essa derivada de toda essa consequência de como isso chegaria nos fundos de infraestrutura, nos FIAGROS, nos fundos imobiliários, como o deputado trabalhou aí na construção das debêntures, né, voltada para a infraestrutura. Essas debêntures dentro dos fundos terão, de alguma maneira, também algum impacto, e o deputado me corrija se eu estiver equivocado, mas é algo que dentro do texto original acaba ficando confuso, e eu acho que o ponto mais importante aqui é de fazer uma síntese muito rápida de que o fundo imobiliário, ao se tornar contribuinte, ele passa a fazer parte de toda essa malha de recolhimento de imposto, né? E isso vai gerar uma insegurança contratual, porque muitos gestores vão querer, de alguma maneira, repassar esse imposto aos locatários. E alguns fundos, tem vários fundos que têm contratos atípicos de locação, isso seria muito mais complexo, poderia, assim, automaticamente levar a uma questão jurídica bem confusa e bem complexa, e mais do que isso, você já contrata uma inflação pelos próximos anos, porque os aluguéis, de alguma forma, o deputado está até concordando comigo, bom que está em esse entendimento também pelo lado político, que você vai contratar desemprego, porque você vai reduzir a atividade construtiva, você vai contratar inflação e você vai contratar um desarranjo no ecossistema de crédito que hoje está instalado no país e é muito bem servido pelo mercado financeiro em diversas frentes, incluindo fundos imobiliários e FIAGROS, que é aquilo que a gente mais acompanha aqui. Deputado, esse breve resumo faz sentido? Faz sentido, sim. Eu vou me permitir fazer algumas considerações, Baroni, que aí completam isso. Tem razão, o Baroni começou dizendo o seguinte, não significa que vai ser taxado. Então por que esse dispositivo estava na regulamentação da reforma tributária? Aliás, ficou claro, mas vamos reiterar, é um primeiro momento de reforma tributária. Todo o dispositivo, tanto na emenda constitucional, como agora na regulamentação, diz respeito à taxação, tributação sobre consumo. Virá agora toda a tributação e discussão sobre a renda. Então, isso tem a vis com o que nós estamos falando aí. Por que não sendo uma questão de discussão sobre a renda, por que vocês, deputados, colocaram essa questão? Qual é a questão? Deixar explícito que os fundos de investimento não serão contribuintes, portanto, não serão taxados. É isso que nós colocamos lá. Sabe por quê? Do jeito que o Tiago gosta de falar, traduzir as coisas em miúdos, porque gato escaldado tem medo de água fria. Então, nós que já tínhamos tido uma ameaça, que tínhamos conseguido repelir, nós que sabíamos que esse governo tem uma sanha arrecadatória, tá certo? Nós botamos isso como uma vacina, ou melhor, uma salvaguarda que o Baroni se referiu. Então, nós temos, não serão contribuintes, não serão taxados lá. O que o governo fez? Retirou isso. Na hora da sanção, depois de toda a tramitação na Câmara e no Senado, o texto vai. O presidente ontem sancionou, ou seja, aprovou a maioria e tirou alguns pontos. Tirou esse ponto. Então, nós ficamos sem essa garantia que tínhamos colocado lá. Não é que amanhã vai ser taxado. Mais do que isso, o sinal dado com essa retirada é realmente um sinal preocupante, porque indica uma disposição de rever esse conceito dos fundos e de buscar um caminho de tributá-los. Por conta disso, é que nós, que antes colocamos para salvaguardar, nós vamos agora atuar para buscar manter esse dispositivo de garantia. A convicção é clara, eu não vou falar aqui também eu estou usando ditados hoje em dia, pregar para convertidos aqui. Aqui o universo que vocês reúnem
e que vocês são referências, são de pessoas que acreditam no mercado de capitais, que querem uma reforma de Estado, que o país caminhe sobre as suas próprias pernas. O que foi isso no setor do agro? Quando nós, por exemplo, eu fui o autor de uma coisa mais geral, propusemos os FIAGROS, foi para que o Plano Safra, que depende de verba orçamentária, que muitas vezes impacta no equilíbrio fiscal, fosse a exaustão. Há 18 anos atrás, o Plano Safra era tudo de financiamento do agro. Hoje não passa de 30%. Nós estamos buscando caminho próprio. Nós estamos buscando alternativas. Os FIAGROS são isso, taxá-los, como fez os fundos imobiliários, fizeram os fundos imobiliários, mobilizando recursos, incentivando a construção e criando um mercado alternativo de aplicação para quase 2 milhões de cotistas que tem hoje de fundos imobiliários, o mesmo caminho ser percorrido pelos FIAGROS. Arnaldo, você certamente conversou com pessoas de Brasília e a impressão é que a Fazenda era contra tirar esse dispositivo e a AGU que sugeriu a retirada, correto? Deixa eu dar, então, o histórico disso também, Tiago. O texto que nós aprovamos na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e nós aprovamos, não foi um ato solitário do Legislativo. Nós dialogamos com a sociedade, e é óbvio, mas dialogamos também com o governo. Então, o secretário ali, encarregado disso pelo ministro Haddad, o Bernardo Api, sabia desse dispositivo, sabia da nossa motivação e teve anuência. A liderança do governo encaminhou a favor do texto, tá certo? Então, nós não só defendemos pontos, mas como colocamos isso como uma exigência, tê-lo para poder votar outros itens, é um processo de negociação. Você cede numa coisa e pede outra. Nós pedimos que isso ficasse claro, tá certo? O governo anuiu. Então, a Ministério da Fazenda estava participando disso. A justificativa que há e que o governo coloca no texto é que é um limite jurídico, que não poderia haver essa previsão, porque isso teria que ser acompanhado de um critério de previsão de renúncia tributária, tá certo? E, no nosso entender, não há renúncia. Por que não há renúncia? Porque hoje já não se tributa. Então, você não pode renunciar a algo que não existe. Quando você decide, tá certo? Tem uma taxação de um determinado imposto, você diminui o tributo, então é algo que já está sendo feito e que você modifica. Aí você tem, por uma questão de equilíbrio, de compensar. Mas se hoje não há nenhum tipo de tributação, nós estamos renunciando ao quê? Ao zero. Não há renúncia fiscal, no nosso entender. Arnaldo, obviamente que agora volta para as casas do Legislativo. É possível derrubar o veto? Como que seria o passo a passo? O quão fácil, o quão difícil é de fazer isso, caso vocês que nos representam nas câmaras julguem que deve ser o caminho? Eu vou mencionar 2 frentes parlamentares importantes que já se posicionaram hoje. A nossa frente parlamentar do agro, você me lembrou, eu sou o vice-presidente, nosso presidente é o Pedro Lupion, um grande presidente. Eu sou o vice-presidente na Câmara, a vice-presidente no Senado é a senadora Tereza Cristina. Nós 3, irmanados, hoje discutimos, vamos trabalhar pelo veto. A FPA já soltou uma nota e é muito importante. Segunda frente que já explicitamente se mobilizou, a frente do empreendedorismo, que é coordenada pelo deputado Joaquim Passarinho, também já emitiu. Eu com ele dialoguei com a frente, e eles vieram conosco nesse sentido. Você sabe que nós estamos aí retomando o trabalho oficialmente no dia 1º de fevereiro, quando nos reunimos para eleger o novo presidente. O presidente da Câmara deverá ser o deputado Hugo Mota, que eu estou muito confiante, é um grande parceiro nosso, tem uma visão de livre mercado, tem uma visão de fortalecer o mercado de capitais. Não posso falar em nome dele ainda, mas eu tenho convicção de que ele estará conosco. E no Senado
é o Davi Alcolumbre que deverá assumir, eu também tenho convicção. O Senado é muito importante para nós. Por quê, meu querido Tiago, meu querido Baroni? Porque o senador, o presidente do Senado, é o presidente do Congresso. O Congresso é quando Câmara e Senado estão unidos num fórum comum. É lá que os vetos postos pelo presidente, pelo Executivo, são analisados. Para convocar uma sessão do Congresso, precisa ter o presidente do Senado. Aí ele convoca e inclui na pauta essa questão. É o que nós vamos, a partir do dia 1º, discutir, solicitar ao presidente, provavelmente, Davi Alcolumbre. Eu estou muito otimista, da mesma forma que conseguimos fazer uma maioria quando houve aquela ameaça, acho que todos compreenderão que é muito importante ter essa salvaguarda. Traz a tranquilidade que foi mencionado por vocês, traz aquilo que é fundamental. Qualquer investimento, qualquer pessoa que quer colocar ali os seus rendimentos, se projetar para o futuro, precisa ter a determinada segurança das regras, segurança jurídica para poder fazer isso. E essa salvaguarda é a garantia da segurança jurídica dos fundos de investimento. Arnaldo, eu só queria que você falasse um pouquinho da magnitude e da importância que tem essas duas frentes, porque muitas vezes quem está nos acompanhando não conhece os bastidores, são frentes que realmente mobilizam muitos deputados e senadores. A Frente Parlamentar Agropecuária é a maior frente do Congresso Nacional. Ela, em número de deputados e número de senadores, é a mais destacada. Ela tem uma característica de ter deputados de todos os partidos, de todas as regiões do Estado, deputadas, senadores e senadoras também, no sentido amplo. Quando a Frente Parlamentar do Agro toma um posicionamento, ele é muito impactante sobre o resultado das votações na Câmara e no Senado. Tem uma influência muito significativa. E a Frente do Empreendedorismo vai no mesmo caminho. Tem um número também muito importante de parlamentares do Senado e da Câmara a ela vinculadas, e ela tem sido uma das porta-vozes mais importantes. Ela que coordenou todo o debate, quando nós tivemos aquela chamada emenda do fim do mundo, momento de instabilidade, ela que coordenou também aquela reação. De alguma forma, eu diria que a Frente do Empreendedorismo é um pouco a frente representativa do setor produtivo, lato sensu, unifica outras frentes. Então, a mobilização dessas duas frentes, já na largada, nos dá muita esperança de que isso possa ser revertido. E vai ter a eleição dos presidentes das duas casas, isso deve tomar um tempo. Imagino que essa é a prioridade do Congresso nesse primeiro momento da volta do recesso, certo? Isso é muito rápido, meu caro Tiago. Isso está marcado para acontecer tanto na Câmara e no Senado, no dia 1º, que é um sábado, vai ser no sábado à tarde, e isso se resolve entre 4 e 9 horas da noite. Nós saímos com isso, prontos para, a partir de segunda-feira, no dia 3, começar a enfrentar essa pauta de uma forma mais sistemática. E existe algum prazo que exista para que tenha essa votação desse veto? Não existe? Como é que funciona? Não existe prazo. Não existe prazo. Nós vamos trabalhar para ser o quanto antes possível. A mobilização vai ser necessária no momento oportuno. Eu vou tomar a liberdade de pedir a ajuda de vocês, que são tão respeitados e fazem tanto opinião, para que uma mobilização possa ser necessário ser startada, tá certo? Para buscarmos exatamente. O desafio será colocar em pauta, chamar a sessão do Congresso, chamar a sessão e colocar isso em pauta. Isso feito, eu estou muito otimista de que o resultado será favorável. O risco é a gente, no tapetão, perder um pouco de tempo ou ter essa sessão muito postergada. Vamos trabalhar para evitar isso. Conte conosco, se possível, aí eu vou para Brasília junto com o Baroni. Baroni, você tem alguma pergunta, algum questionamento? Tem. Deputado, eu acho que nessas últimas horas tem coisas que nós entendemos, tiveram coisas que nós não entendemos,
tiveram coisas que nós conseguimos realmente, de uma forma muito, muito objetiva, conseguir dimensionar o alcance das coisas, mas outras coisas não ficaram claras. E aqui, me permita, até eu pedi bastante desculpas aí na minha primeira live, por umas 2 ou 3 vezes, e aqui eu quero pedir a primeira, porque como é um texto denso, envolve muita tecnicidade contábil também, é complexo, né, deputado, além de todos os trâmites específicos. Mas, ao vetar o item 5 do artigo 26, nós entendemos que você joga realmente todo esse risco para todos os fundos de investimento. Leia-se Fundo Imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, FIDIC, e, enfim, tá? Deputado, eu posso afirmar, quase que de maneira indireta, que, de uma maneira sem precedentes, eu diria, na história moderna, você impactou a poupança do brasileiro, né? Porque, não estou falando daquela poupança lá, a poupancinha que a gente conhece, mas do ponto de vista de mercado financeiro, de formação de carteiras de investimentos, pensando em longo prazo, aposentadoria, que a partir do momento que você alcança alguns trilhões de reais e desarranja todo esse sistema de crédito, de todo esse sistema de compra de ativos que nós temos hoje já instaurado no Brasil, o governo, com esse veto, na minha opinião, e me corrija se eu estiver errado, ele abre um precedente de impacto de uma grandeza da poupança dos brasileiros como um todo. Eu estou equivocado, o deputado Arnaldo? Qual que é a leitura do senhor sobre isso? Porque, só para eu concluir o meu raciocínio, a partir do momento que você faz com que os fundos se tornem fornecedores e acessem toda essa malha tributária, e que você passa a não ter uma forma até de compensar esse crédito em alguns dos veículos, ou essa compensação fica bastante limitada, você, inclusive, fica numa condição pior do que outros agentes de mercado. Então, não só é um impacto direto, como ainda te coloca numa posição de desvantagem, porque o uso do crédito tributário pelo fundo imobiliário, ele é muito efêmero, né? E para as companhias que têm mais uma agilidade contábil, as empresas listadas e não os fundos imobiliários, elas têm muito mais versatilidade, ela não tem algumas obrigações de lei, de distribuição, de uma série de fatores. Então, a leitura que eu tenho, ela não só coloca numa situação de alcance da poupança média dos brasileiros, que investem, né, e não simplesmente poupam, mas que investem, mas como também você tira uma certa equiparação que os fundos imobiliários, os FIAGROS, conquistaram ao longo do tempo, justamente por serem veículos FIINFRAs, enfim, que são veículos que historicamente vêm financiando aquilo que a própria economia pública, né, o próprio mecanismo público não consegue financiar, e o mercado privado encontrou essa alternativa. A minha leitura está correta, deputado, e fica muito à vontade de me aparar as arestas aqui. O Baroni, eu poderia fazer uma análise, uma reflexão, mas eu vou preferir antes fazer uma constatação. Hoje é sexta-feira. O Tiago acabou de dizer sextou. Nesta semana, que ontem teve a sanção da reforma tributária, qual foi o outro grande fato dessa semana? Foi a polêmica em torno do PIX. Então, esse governo, infelizmente, muitas vezes tem declarado intenções e tem sido extremamente estabanado, estou sendo delicado, usando uma palavra muito suave, tem sido muito estabanado com gestos ou com narrativas que busca construir. O que nós vimos agora no PIX acontecer? De alguma forma, nós estamos arriscados a ver, nesse caso, uma polêmica semelhante ocorrer. O Tiago levantou agora uma questão, em minha informação é semelhante à dele, de que no governo teria tido um embate, que a Fazenda teria dito, eu fiz um acordo com o parlamento, é verdade, não vamos vetar. E que aí a Advocacia Geral da União insistiu que esse veto viesse, tá certo? Por uma reflexão jurídica que eu desbastei aqui quando eu falei que não há renúncia sobre algo que não existe, tá certo? Então, o que nós temos? Nós temos o risco de este veto dar esse sinal de desarranjo que você falou. E isso será extremamente desastroso. Sabe qual é a minha torcida? Diante do que aconteceu hoje à tarde, que não adquiriu o volume daquilo que foi o PIX ainda, mas poderá acontecer
a partir de segunda e terça, eu gostaria que o governo se antecipasse, soltasse uma nota, e eu acho que a gente encerraria bem aqui, fazendo esse apelo, Tiago, soltasse uma nota dizendo que não pretende taxar os fundos e que fica à disposição que a liderança do governo orientará favoravelmente a derrubada do veto, para que seja um movimento unânime derrubar esse veto e recuperar a salvaguarda de proteção aos fundos de investimento, como nós estabelecemos ali na Constituição. Apelo, façam isso antes que esse sinal seja um sinal de perturbação muito mais significativo, porque realmente quebra um castelo de cartas, um conjunto coerente de estrutura que o próprio mercado foi instituído, que as pessoas foram abraçando e que são uma alternativa real de investir e promover o desenvolvimento do Brasil. Fica feito o apelo para que o governo rapidamente tome uma posição explícita e tope que esse veto seja feito, portanto, derrubado o veto, restabelecendo a salvaguarda de proteção tributária aos fundos de investimento. Bem lembrado, Arnaldo. A gente não está falando somente dos investidores, que você bem lembrou, né? São quase 3 milhões de investidores em fundos imobiliários, 500 mil investidores em FIAGROS, mas também tem o consumidor e tem a cadeia produtiva. A gente está falando do agronegócio, estamos falando da construção civil. Muito da soja que é produzida no Brasil e consumida na produção de carnes aqui, ou que alimenta o resto do mundo, é financiada já pelos FIAGROS. Na questão dos imóveis, pela primeira vez, em 2023, o funding do mercado de capitais superou a poupança. A poupança, graças a Deus, felizmente, as pessoas estão cada vez menos botando dinheiro na poupança, porque não rende mesmo. E estão buscando alternativas de investimento fora da poupança, uma renda fixa, um CDI, tem gente que vai até para criptomoeda. E, por conta disso, a poupança se torna menos popular. As novas gerações não investem na poupança, vão investindo em outros segmentos. E isso significa menos funding para habitação, menos funding para a construção civil. Precisa de funding para esse setor, que é muito movido a crédito, tanto na construção como na aquisição do imóvel. Boa parte das pessoas que estão nos assistindo aqui moram num imóvel que foi comprado com crédito. Sem o mercado de capitais, sem a figura dos FIAGROS e dos fundos imobiliários, esse funding vai ficando cada vez mais escasso. Isso sem falar que boa parte das propriedades são adquiridas pelos fundos imobiliários. Você que compra no Mercado Livre, saiba, é muito provável que essa mercadoria que chegou na sua casa, ela veio de um centro logístico que foi comprado ou às vezes até construído por um fundo imobiliário. Quando o investidor que está nos assistindo aqui ele fica inseguro, significa que ele vai investir em outro lugar, e hoje em dia cada vez mais fácil investir fora do Brasil. Está batendo recorde o número de dólares que os brasileiros estão enviando para fora, então o brasileiro aprendeu a investir fora. Se tem um risco percebido aqui pelo investidor brasileiro, ele manda o seu dinheiro para outro lugar, e daí não vai ter galpão, não vai ter shopping, não vai ter fundo. Então isso aqui tem impacto na cadeia produtiva, sem falar no consumidor final, que muitas vezes compra um imóvel financiado pelo mercado de capitais, às vezes ele nem está vendo, ele vai lá e compra na planta, ou vai lá e compra um desses lotes em alguns condomínios no interior do Brasil, como o Arnaldo aí que está direto de Ribeirão Preto, é muito comum isso no interior. Muitas vezes, né, o Baroni pode falar, isso aí foi financiado por um fundo imobiliário, um fundo de CRI, então vai ter impactos na economia. Isso aí é inevitável. Fala. E, Tiago, e não só isso, mas o impacto não é só nesse ecossistema todo, mas como no custo. Você onera ainda mais a operação. E isso remete-se à inflação, primeiro. E segundo, o custo do dinheiro para as empresas fica maior. E o custo da empresa ficando maior para algumas empresas que não conseguem acessar o sistema financeiro tradicional, é isso. Foi o exemplo que o Tiago fez. Então, de fato, é uma questão que, se você não olhar esses impactos colaterais, me parece que, de fato, de tudo que eu conversei, com tudo que eu consegui analisar aqui, não fecha essa lógica, eu realmente não consegui entender. Mas, deputado, eu queria usar aqui ainda mais um tempinho que nós temos, estamos aqui com
2.700 pessoas, até mais agora, já passou, já quase 2.800 pessoas nos acompanhando aqui ao vivo. Eu queria saber do senhor o seguinte, por hipótese aqui, vamos imaginar que seja derrubado o veto no Congresso. O governo teria espaço, e como é que seriam os trâmites de uma eventual judicialização dessa derrubada do veto? Como é que isso acontece? O senhor consegue nos dar um pouco de cor com relação a esse tema? Porque, de fato, nós não temos esse tipo de experiência aqui. Isso pode ser feito. Então, vamos recapitular a todos, porque tem um detalhe legislativo que o Baroni já domina e o Tiago também. A proposta foi analisada na Câmara, foi ao Senado, Senado voltou, maioria voltou para a Câmara aprovou, o governo vai, sanciona ou não. Aí faz vetos. Nós vamos trabalhar e vamos derrubar esse veto, estou convicto disso. Aí o governo pode dizer o seguinte, a decisão foi uma decisão inconstitucional e recorrer ao Supremo. Isso é raro, é pouco usual, mas pode acontecer, tá certo? É um risco, o sistema de pesos e contrapesos na democracia funciona assim. Mas eu creio, Baroni, e aí a minha análise, eu faço isso com muito equilíbrio, tá certo? Acabou o Tiago de mencionar essa reputação que temos, deputado destacado, temos diálogo com todos. Buscar consenso é uma arte que a gente busca desenvolver, ter capacidade de diálogo. Acho que se nós roubarmos o veto, o governo dificilmente fará esse recurso, porque se nós estamos entendendo corretamente que esse veto, ainda que não implique, estou dizendo porque tem gente que está chegando agora, não implique numa imediata tributação, foi muito bem descrito pelo Tiago e pelo Baroni no início aqui da nossa live. Não é imediato, mas essa salvaguarda for retirada, dá um sinal de instabilidade, recorrer, então, ao Supremo, aí seria o final dos mundos, porque seria a certeza dessa instabilidade, seria a certeza de que o governo estaria se preparando para fazer essa taxação. E aí eu acho que, repito de novo, esse episódio recente do PIX foi um exemplo pequeno, porque aqui nós podemos estar falando de uma coisa muito mais estruturante, muito mais delicada, com muito mais impacto na economia real, como o Tiago destacou. Nós não estamos falando só do universo do investidor, nós não estamos falando só do universo das empresas, nós estamos falando de alterar ritmo de cadeias produtivas estratégicas para o país. Todas, mas destacadamente o agro e a construção. Arnaldo, para finalizar, eu sei que você está na casa do seu pai para passar o final de semana, está com 90 e poucos anos, né? 92, lúcido, tá aqui, ó, fazendo sinal aí. Um dia você vai vir aqui, você e o Baroni, nós vamos tomar um chopp no Pinguim aqui em Ribeirão, hein? Iremos. E eu queria que você desse alguma boa notícia que está vindo do Congresso para esse ano, porque assim, os últimos meses têm sido duros aí para o investidor do Brasil. As novidades de Brasília são sempre surpresas não tão positivas, mas eu acho que essa renovação que pode ter na presidência das duas câmaras pode trazer algum ar de novidade positiva. Tem alguma coisa positiva que vocês e os seus colegas estão preparando para nós esse ano? Ô, Tiago, eu já citei aqui uns três ou quatro ditados populares. E eu vou também me permitir, no própria discussão da reforma tributária, nós não podemos deixar o rabo abanar o cachorro. Esse problema é sério, por isso que nós estamos aqui dedicados, por isso que nós estamos aqui mobilizados, por isso que nós vamos enfrentá-lo. Mas a reforma tributária dá um bom sinal para o Brasil, tá certo? Busca simplificação, busca homogeneização, retira a guerra fiscal, é um sinal positivo. O ano passado, e você me ajudou muito, debêntures de infraestrutura, combustível do futuro, marco regulatório do hidrogênio, PATEM, que o governo tem um prazo para sancionar até terça-feira que vem, e eu acredito que sancionará também um instrumento importante. Esse ano, nós vamos retomar a legislação sobre PPPs e concessões, vamos também aperfeiçoá-la, porque é aí que os investimentos estão acontecendo, não é por orçamento fiscal, não é por recurso público, é por PPPs e concessões. Isso será uma prioridade nossa
de atuação. Então, acho que a Câmara, que tem sido uma defensora do livre mercado, buscando preservar aí medidas de cuidado, com essa concentração, nós vamos dar um empurrão aí para buscar alavancar o crescimento do país. Legal, e só para finalizar, isso é uma coisa importante, trazer a segurança jurídica para o investidor. Um dos motivos de que é necessário a isenção, como por exemplo na infraestrutura, é porque existe um risco regulatório muito grande. Existem relatos de que já existiu, e eu sei que existiu de fato, governadores que por algum motivo vão lá e reduzem uma tarifa de uma rodovia a seu bel prazer e rasgam o contrato. Então, se coloca no lugar do investidor sabendo disso, ele quer uma remuneração maior pelo risco que está incorrendo, e por conta disso se faz necessário, às vezes, uma isenção, como é o caso das debêntures de infra. Quando nós temos uma regulação clara e que a gente sabe que não vai ter nenhuma surpresa negativa, daí o investidor ele se sente mais seguro e exige um retorno menor, e então o prêmio de risco ele fica menor. Então é muito importante que a gente tenha aí as concessões e as PPPs muito bem delimitadas e que a gente reduza esse risco para a gente resolver o que para mim é um dos maiores problemas do Brasil, que é a infraestrutura, e daí eu posso falar que especialmente a questão do saneamento. É muito triste, né? A gente vê lá os Estados Unidos mandando foguete, voltando foguete de ré, e a gente não tem metade da população brasileira com saneamento. Então a gente precisa ter uma regulação clara e específica para que o investidor ele não sofra nenhum revés de maneira inesperada. Arnaldo, muito obrigado pela sua querida presença mais uma vez aqui conosco. Conte com a gente no que a gente puder ajudar para esclarecer os investidores do Brasil a respeito do que está acontecendo. E, Baroni, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Tiago. Antes de passar para o deputado fazer as honras aqui do encerramento, eu quero dizer que desde ontem eu estou conversando com muitas pessoas e nessas horas a gente conversa com dezenas, literalmente, de pessoas. E o que o Tiago colocou, o que o deputado colocou sobre insegurança jurídica, eu vou trazer isso aqui, vou alcançar isso com relação a toda essa pauta que a gente está discutindo. Muitas pessoas confusas do mercado, pessoas com nível de conhecimento jurídico, contábil, de gestão de recursos, né, de gestão de patrimônio, pessoas bem assim, conceituadas no mercado financeiro, pessoas que realmente entendem o assunto, pessoas que estão acompanhando desde o início. Não teve nenhuma ligação que eu fiz hoje em que alguém com plena convicção, após esse veto, conseguiu traduzir exatamente o que vai acontecer. Então, essa insegurança também não é positiva, porque o texto, ao regredir para a sua originalidade, ela traz uma consequência muito complexa sobre como ficarão os entendimentos em determinados casos, dadas as especificidades de cada tipo de ativo que nós temos no Brasil, dado o arcabouço regulatório que cada indústria de fundos tem no Brasil, né? Nós temos várias características diferentes a depender do setor que está exposto, ao tipo de ativo, né, que ali é investido. Então, deputado, eu acho que, eu sei que isso aqui é um pouco mais técnico, mas eu acho que é muito importante também, aliado a essa questão política, trazer também a questão econômica de inflação contratada, desse desarranjo no sistema de crédito que pode ocorrer, mas também do ponto de vista técnico, né? De fato, com esses vetos, você volta quase que numa estaca zero, só que com um texto muito desidratado e não muito claro de como ficarão o comportamento dos fundos de papéis, dos fundos de tijolos. Nós temos um entendimento, mas nós não conseguimos concluir com base em algumas derivadas que surgem na hora de você fechar esta equação. Então, isso é muito importante, essa insegurança, ela não traz nenhum tipo de benefício, né? O mercado realmente teve esse impacto forte na abertura com relação a essa confusão aí com relação a o que é essa isenção, né? Então o pessoal confundiu um pouquinho a receita do fundo com o imposto de renda lá, né, na ponta final para o cotista. Então a gente conseguiu clarear esse assunto, mas derivar para nós chegarmos no micro, para descobrirmos exatamente qual é o impacto real. Na última linha, aquela que entra no bolso do cotista, com todas as pessoas que eu conversei, nós entendemos, discordamos, convergimos, divergimos, chegamos a algum ponto, mas ninguém, em todos esses grupos aqui que nós estamos participando de trabalho, conseguiu efetivamente
concluir com todas as letras. Então, isso por si só já mostra que alguma coisa precisa ser feita de alguma natureza, né, deputado? Vamos amarrar, então, encaminhamentos aí, se me permite, o Tiago e você, Baroni. Tá certo? Primeiro, nós vamos mobilizar os parlamentares. Essa reflexão que vocês dois fizeram aqui são muito valiosas. Se puder depois encaminhar isso para que eu seja a porta-voz disso junto ao conjunto de deputados e deputadas, senadores e senadoras, é muito importante. Segundo, muita gente nos ouvindo e muita gente se aconselha com vocês. Façam manifestações junto aos parlamentares que vocês tenham relações. Deputados, deputadas, senadores e senadoras. Tá certo? Terceiro, se o Tiago puder, eu serei aí capaz de municiá-lo de tempos em tempos, Tiago, das mobilizações, das informações sobre tudo que está acontecendo, nós vamos tratando para que vocês possam depois transmitir a todos. E me permito aí renovar o apelo que nós constituímos. Um apelo ao governo, porque se realmente o Ministério da Fazenda não concorda com isso, que possa ficar claro isso, que ele possa se manifestar, e nós que já estamos mobilizados, para que o veto seja pautado, para que seja votado, o governo dê um sinal de que concordará com a derrubada do veto, restabelecendo a salvaguarda para os fundos de investimento. Acho que com isso nós teríamos tranquilidade que está, nesse instante, ameaçada. Pessoal, bom final de semana a todos vocês. Conte sempre com a gente. Arnaldo, e mais uma vez, fica o nosso agradecimento por você estar aqui conosco, esclarecendo, trazendo informações que foram muito ricas, não só para nós daqui da Suno, como todos que nos acompanharam. E reforço aqui o pedido do deputado. Com certeza tem pessoas aqui que estão nos acompanhando, quase 3 mil pessoas que conhecem deputados, senadores, e que possam ir lá e mandar uma mensagenzinha lembrando de que isso aqui traz impactos, não só para o bolso nosso, mas um impacto para a cadeia produtiva. Então, se a gente hoje tem um equipamento logístico razoavelmente moderno e crescente, é muito por conta dos fundos imobiliários. Se os shoppings estão em reformas, estão cheios e estão bonitos, eu fico aqui embaixo tem um prédio aqui, eu fico embaixo de um shopping que tem aqui embaixo, e esse shopping está moderno. Esse caso não é específico dos fundos imobiliários, mas poderia ser. A gente vê que são shoppings mais modernos, mais limpos e que provém uma segurança melhor e uma infraestrutura muito melhor para a região. Então, se a gente vive numa sociedade que está avançando, é muito por conta desses veículos e de investidores que apostaram nesses empreendimentos. Tá certo? Queria aqui mais uma vez agradecer a todo mundo, Baroni, Arnaldo e a todo mundo que nos acompanhou até aqui. A gente vai manter aqui contato, Arnaldo, e vamos nos manter vigilantes com referência ao que está acontecendo, tá bom? Bom final de semana a todos. Bom final de semana.